as mãos para o céu, meu amigo. Porque Jacó passou 17 anos na casa do filho. Imagina a esposa. Isso é perdão. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Então José viveu 110 anos. Quando que ele trouxe o povo para a terra do Egito? Quando ele tinha quantos anos mesmo? 39. Para facilitar a sua conta, põe 40. Com 40 anos ele trouxe o povo para morar na casa dele para ele sustentar, fruto do seu perdão. Passaram 5 anos de fome. Ele poderia muito bem, passou os 5 anos de fome, valeu, cada um na sua, ele nas crianças, continua sustentando. Dos 40 até morrer, 110 anos. Quantos anos ele ficou sustentando? Foi 70 anos, praticamente. 71, se quiser ser exato. Uma geração inteira. Porque a Bíblia diz que a vida do homem chega a 70, hoje no contexto, né? A vida do vigor 80, mas 70 anos sustentando. Para perdoar os seus irmãos. Sustentando os irmãos, os seus filhos, e todo. Agora o texto de Colossenses. Marca aqui Gênesis 50 e vai comigo lá para Colossenses, capítulo de número 3. Onde Paulo vai falar a respeito do perdão, como se fosse uma característica, uma virtude do crente. E veja o que ele diz aqui, Colossenses capítulo 3, verso 12 em diante. Revesti-vos, pois, como eleitos. Está escrito aí, irmãos? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Agora veja o padrão. Assim como o Senhor vos perdoou, o que você vai fazer? Assim também perdoai a vós. Ótimo. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então veja. O perdão de Deus sobre a sua vida é falso, é mentiroso, é a vida toda. E ele diz aqui, Paulo diz, que o nosso perdão para com os outros tem que ser da mesma forma que o Senhor me perdoou. Irmãos, eu sei que isso é difícil demais para muita gente. Porque tem gente que fala assim, pastor, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Imagine se Deus fizesse isso contigo. Tá, eu te perdoo, você lá no inferno e eu aqui no céu. Seria bom para você? Com ele, para toda a eternidade. Não só por 70 anos, como foi o caso de José, mas por toda a eternidade. Então, o perdão verdadeiro expressa o que Deus fez por mim. Então, essa é a primeira característica aí que nós vemos a respeito do perdão. Pastor, mas que coisa. Irmãos, Deus te perdoou 10.000 talentos. Pode ser que alguém esteja devendo um pouco mais de 100 denários na sua perspectiva, mas mesmo assim, manifestado em José, tanto pela prática, como no verso 17, de modo geral, esse choro que o texto de Gênesis 50 nos apresenta. Voltando aqui para Gênesis 50, então, a gente vai para a segunda característica do perdão. Vamos lá. Além de ser verdadeiro, o perdão tem que ser consciente. Eu tenho que saber o valor que eu estou, o que eu estou perdoando. Agora, na minha situação, você vai ver que não é tão fácil perdoar. Não, irmãos. José não perdoou por causa da sua posição de riqueza, de permitir. Não, te perdoa, fica aí, qualquer canto aí, está tudo certo. Não. Ele perdoa de modo consciente. Porque ele sabia que não cabia a ele ser o juiz daquela causa. Deus é o verdadeiro juiz. E é por isso que no verso 19 eu estou na posição aqui de aplicar juízo sobre a vida de vocês, de aplicar a vingança sobre vocês, determinar que vocês não têm salvação? Não estou. Então essa era uma postura consciente dele. Ele sabia quem ele era,
apesar de ser o governador da maior potência do mundo, ele continuava sendo servo de Deus, dependente de Deus, obediente a Deus, temente a Deus. E seus irmãos e condená-los, ele simplesmente faz o que deveria fazer conscientemente, ou seja, perdoa. É assim que nós esperamos. Veja aí, Mateus capítulo 5. Vamos lá fazer um comparativo com o ensinamento de Cristo. Mateus capítulo 5, verso 1. Se considerar um irmão tolo, desprezado, você já está matando ele. O verso 23 e 24. Olha lá. Ele vai dizer assim, Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você que tem contra ele, seu irmão tem alguma coisa contra ti. Irmãos, aquele que não tem consciência do Deus que serve, pensa que a sua prática não influencia a sua adoração. Mas aquele que tem consciência do Deus que serve, sabe que não podemos nos apresentar a Deus com o coração cheio de amargura, problema, e depois volte para adorar. Isso é tomar consciência do Deus a quem nós estamos servindo. Porque como seria, irmãos, a aplicação da oração do Pai Nosso na nossa vida? Veja aí, está aí pertinho, vira sua folha, você vai ver a oração dominical, capítulo 6, onde ele fala no verso 12, no ensino de Jesus a respeito da oração dominical, né, que é chamada, é como se Jesus falasse, olha, se você não perdoa, você está falando para Deus assim, não precisa me perdoar. Olha que situação complicada. Deus, eu estou obrigado com o meu irmão, mas eu quero que o Senhor receba a minha adoração. Deus fala, não. Né? Mãe, a senhora vai estar em casa, eu gostaria de dar um abraço na senhora aí. O fulano vai estar aí? Ah, o fulano vai. Ah, então vou amanhã. Se essa mãe fosse uma mãe daquelas mãe, um M maiúsculo, então não vem nem amanhã. Porque se você não consegue resolver o problema com seu irmão, para os dois estarem aqui no abraço, não aceita o abraço seu e só me liga depois de resolver esse problema. Porque qual que é a maior alegria do pai e da mãe em relação aos filhos? Vê-los brigar? Não, é vê-los em harmonia, é vê-los vivendo em harmonia, em amor, em perdão. Por isso Deus fala, seu irmão está com algum problema contigo? Vai lá resolver com isso, depois você vem me adorar. Veja aí em Efésios capítulo 4. Eu estou preocupado, irmãos, porque hoje nós estamos com um número reduzido aí. Semana passada eu falei assim, se você não resolver o seu problema familiar, você nem volte, hein? Eu estou achando que um monte de gente não resolveu. Lembra que eu falei isso semana passada? Irmãos, você diante do seu irmão, você tem um problema com alguém, se você não resolver, você tem uma semana, falou, você tem que ouvir o seu irmão, o pastor falou que ele falou de você, já que você não foi. Aí você não sabe o que eu falei, você vai ter que assistir. Tá bom? Efésios, capítulo 4. Verso 32. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: antes, sede uns para com. À medida que você tem a consciência que foi perdoado por Deus, obviamente isso vai te conduzir a
perdoar também de modo consciente, sabendo que você não está no lugar de Deus para se manter aí um bonzão. Não perdão não. Se ele vier aqui, comer na minha mão, eu posso até pensar. Não, meu irmão, você não está no lugar de Deus para fazer um negócio desse. E se você foi perdoado em Cristo, e consequentemente então te perdoa. Voltemos lá para Gênesis 50. O nosso tempo já está voando. Terceira característica do perdão: além de ser verdadeiro, além de ser consciente, ele precisa ser ilimitado. Veja que tem um izinho, não tem mais. Pois eu vos sustentarei a vós outros, e quem mais? E a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. A terceira característica do perdão, na visão bíblica, é que o perdão ele é ilimitado. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Essa pergunta os discípulos já fizeram para limitador, né? 70 vezes 7 dá quantas vezes? 490. Não é para você comprar uma cadernetinha para cada uma das pessoas que você relaciona e vamos lá. Michele pegou uma vez. Aí passa o tempo, Michele, 2 vezes. Aí quando estiver perto lá, 485, você avisa ela, está chegando, hein? É assim que é porque Jesus falou? Não. Imagina se estivesse fazendo caderneta para cada um, não perdi. Na verdade, quando Jesus fala a ideia de 77